Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: é preciso resgatar o sentido teológico de igreja. Meus irmãos, no livro de João, capítulo 19, versículo 25, diz que ali ao pé da cruz do Calvário estavam 5 pessoas. Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, portanto a tia de Jesus, Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena e João, o discípulo. Meus irmãos, esse quinteto, essas 5 pessoas ali ao pé da cruz é um emblema da igreja. Ali ao pé da cruz estava uma comunidade de 5 pessoas unidas no sofrimento, na dor e nas lágrimas. O sofrimento de um era o sofrimento do outro. A dor de um era a dor do outro. A lágrima de um era a lágrima do outro. Aquele quinteto de 5 pessoas, 4 mulheres e um homem, o João, discípulo, estavam ali solidários em suas próprias dores, em seus próprios sentimentos, em seus próprios sofrimentos e mais, unidos pela cruz de Jesus. Por isso, esse quinteto ali ao pé da cruz, 5 mulheres e um homem, representa, tipifica, é a tipologia da igreja, é o emblema da igreja. Meus amados irmãos e irmãs, é preciso entender que o carro-chefe da igreja não pode ser seus projetos, não pode ser seus programas, não pode ser seus jantares, não pode ser seus chás das 5 da tarde. O carro-chefe da igreja não pode ser seus congressos, não pode ser seus retiros, não pode ser seus acampamentos, não pode ser as suas festas. O carro-chefe da igreja deve ser a cruz. Aquele quinteto de 5 pessoas, 4 mulheres e o homem, João, discípulo, que estava ali ao pé da cruz, representa a igreja. É uma tipologia da igreja. Aquilo é emblemático da igreja. Meus amados irmãos, uma igreja que perde a cruz de vista não é digna de ser chamada de igreja. Será uma associação qualquer, será uma associação religiosa, será um clube, será uma ONG, menos igreja. A lição que tiramos daquele momento singular de 5 pessoas ali ao pé da cruz é que a cruz une os corações. Maria, mãe de Jesus, a sua irmã, tia de Jesus, Maria, mulher, esposa de Clopas, e Maria Madalena e João, estavam ali com seus corações unidos, coligados, interligados, linkados, um com o outro. Isso é igreja. Isso é emblemático. Isso representa a verdadeira igreja. Meus irmãos, a cruz muda. Escute bem, o nosso relacionamento com Deus e muda também o nosso relacionamento com os outros. A cruz tem 2 braços, um horizontal e outro vertical. Sem os 2 braços não há cruz. Isso é emblemático. A cruz nos leva a um novo relacionamento vertical com Deus. E também a cruz nos leva a um novo relacionamento horizontal com os outros, com os homens, com as pessoas. Aqueles que pregam o evangelho isolacionista, sem se envolver com os outros, não entenderam o que é evangelho, não entenderam os ensinos de Cristo. Aqueles que assumem a postura Cristo sim, igreja não, não entenderam o evangelho. Quem conhece a mensagem da cruz se envolve com o próximo, com o outro. Se envolve com a dor do outro,
com o sentimento do outro, com o sofrimento do outro, com o choro do outro. Se envolve com a lágrima do outro, com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com a tristeza do outro. Se envolve com a necessidade do outro. Isso é igreja. A igreja tem de ser entendida como uma família. Se não for entendida assim, perdeu a visão de que é igreja. Os membros da igreja, os salvos, nós, os crentes, temos que entender que temos o mesmo Pai, Deus, o mesmo advogado, Jesus, temos a mesma origem, a cruz, e temos o mesmo destino, o céu. Escute bem, nossa vida como crentes, como salvos, devem estar interconectadas, interligadas. O sangue de Cristo interligou os nossos corações. O sangue de Cristo que estava sendo derramado ali no Calvário interligou os corações daquele quinteto. Meus amados irmãos, não há cristianismo solitário, mas sempre solidário. Quando você vê um membro de uma igreja dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, essa pessoa não entendeu o que é vida cristã. A cruz nos insere em um corpo que o Novo Testamento chama de corpo de Cristo. Todos nós temos a ver uns com a vida dos outros. Para quê? Para interceder, cuidar, admoestar, exortar, orar, corrigir com amor. Isso é o ensino do Novo Testamento. Vidas interligadas pelo amor. Vivemos hoje, meus irmãos, numa sociedade que exalta o egoísmo, exalta o individualismo. E esta postura, infelizmente, chegou à igreja. Não deveria ter chegado, mas chegou. O individualismo, o egoísmo. Hoje, os relacionamentos entre as pessoas da igreja tornaram-se esses relacionamentos, tornaram-se artificiais, plásticos, fictícios, fantasiosos. A vida de comunhão entre os membros da igreja foi reduzida a um momento de cânticos de corinhos, sob o comando de um animador espiritual, impropriamente chamado de ministro de louvor, e muitas vezes, junto com esse animador espiritual, é o próprio pastor. Nós somos exortados a sair dos nossos lugares e cumprimentar os irmãos. Nos tornamos autênticas máquinas de apertar mãos. Saímos dos nossos lugares e apertamos tudo que é mão que vemos. Por quê? Porque o animador espiritual, ou o chefão lá, mandou que fizéssemos isso. Terminando ali aquele culto, cada um pega seu carro, seu ônibus, sua bicicleta, sua moto, vai embora e pronto. A fraternidade cristã, a koinonia autêntica se foi, se esvaiu. E no próximo culto acontece tudo de novo mecanicamente. O mais frustrante disso tudo é que as pessoas se satisfazem com isso. Meus amados irmãos e irmãs, escute bem. A igreja hoje está cultivando um relacionamento efêmero, plástico, artificial, fantasioso, em um momento fugaz de cantar corinho. A igreja bíblica, qual é? É aquela em que cada irmão se sente responsável um pelo outro. Ali é o pé da cruz daquele quinteto que ali estava. Cada um se preocupava, cada um sentia-se responsável um pelo outro. Ali é o emblema da igreja. Mas isto está sendo perdido. Lamentavelmente, a igreja moderna tornou-se uma comunidade de diversão espiritual. O tema da igreja moderna é: venha buscar a sua bênção, venha buscar o seu milagre,
Venha para cá, porque aqui nós temos berçários de última geração. Venha para cá, porque aqui nós temos amplo estacionamento, temos poltronas confortáveis, nós temos aqui telões de laser e por aí vai. Ou seja, oferece-se um produto, ao invés de chamar as pessoas para viverem o estilo de vida santo. A igreja virou hoje uma vendedora de serviços. Virou uma casa de câmbio onde a fé é uma moeda de troca. Lamentavelmente. A igreja virou uma padaria onde se come o pãozinho fofo que se quer, que se deseja. A igreja tornou-se mórbida e rasa. A igreja deixou de ser igreja. É preciso resgatarmos o sentido teológico do que viria a ser igreja. A igreja hoje é a igreja hollywoodiana. A igreja disneyliana. Elitizada. Onde todos se divertem sem se importar com o outro. Sem se importar com a lágrima do outro, com a dor do outro, com a alegria do outro, com o sucesso do outro, sem se importar com a necessidade do outro, com o sofrimento do outro. É preciso resgatar, é urgente resgatarmos o sentido bíblico, teológico do que vem a ser igreja. E a você, pastor, que tem transformado a sua igreja numa boate, tem transformado a sua igreja num clubão, numa ONG, numa associação religiosa, num parque de diversão. Arrependa-se, quanto é tempo, e faça da sua igreja uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Vamos, meus irmãos, resgatar. A igreja perdeu o seu sentido. Em muitas igrejas hoje, coinonia não existe. É só folclore. Vamos buscar o verdadeiro sentido bíblico, teológico de igreja. Amém e amém. Louvado seja Deus.